Produções cristãs enchem linguiça, as inserções de The Chosen e as novelas da Record, quando elas colocam algumas coisas a mais, será que eles estão inventando? Será que é antibíblico? Será que eles estão querendo colocar heresias pra gente assistir? É sobre isso que eu quero falar hoje aqui no vídeo e responder a pergunta: por que, afinal de contas, quando vai se fazer produções cristãs, eles acrescentam coisas, histórias e personagens? Se você quer saber, é logo após a vinheta, não sai daí não. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu trabalho com histórias em quadrinhos. Essas daqui são algumas histórias em quadrinhos que eu prestei serviço, que eu acabei trabalhando, quer seja com pintura digital, valorização ou qualquer outra coisa. E essa daqui é a minha história em quadrinhos, né? O original aqui do canal, totalmente autoral, chamada Supermanos, que eu também tive aí a honra de publicar. Tem uma outra também que é da Warrior, que eu vou falar um pouquinho aqui no nosso vídeo também, que é uma história em quadrinhos digital. E eu também já prestei serviço aí trabalhando para algumas séries e também desenhos animados, né? Por isso hoje eu quero falar com você sobre essa questão aí das séries. Além disso também, eu também estudo teologia, também já formei em teologia. Eu quero convidar você a seguir as minhas redes sociais, que está passando aqui na descrição, para você acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho e entender um pouco mais sobre cristianismo e cultura pop, né? Mas a questão que eu quero conversar hoje com vocês é: por que existem inserções em The Chosen, nas novelas da Record e em qualquer outro filme ou produção cristã, quer seja história em quadrinhos, séries ou filme, né? Por que eles colocam outras coisas? Por que eles enchem ali de outras coisas? A primeira coisa que a gente precisa entender para a gente compreender por que isso acontece é que são adaptações. O que é uma adaptação? Toda produção audiovisual que relata fatos históricos é uma adaptação. Ela não é a reprodução fiel do fato, mas ela é uma adaptação daquele fato que conheceu, né? O que aconteceu. O que mais tenta se aproximar ali do fato mesmo é um documentário. Então, existe essa diferença. Quando o pessoal quer fazer uma adaptação audiovisual que se aproxima muito ali do fato, a gente chama isso de documentário. Agora, quando o pessoal quer contar uma história, quer seja no cinema, quer seja nas histórias em quadrinhos ou na televisão, em formato de série ou novela, ela vai fazer uma adaptação, ou seja, é uma questão que eles transpõem a história original para aquele formato de história que está sendo passado para a gente, quer seja um formato audiovisual, como televisão ou cinema, ou qualquer outro formato, como às vezes um livro em espécie de romance, ou até mesmo uma história em quadrinhos. Toda produção tem narrativas diferentes que precisam ser adaptadas para um formato, ou para mudar de formato. Ou seja, toda produção ela tem conjuntos de clichês, conjuntos de tropos e qualquer outras coisas ali diferentes uma das outras. Para isso você precisa adaptar, inclusive quando você vai fazer uma coisa chamada, ou uma coisa que foi um fato histórico. O fato histórico, para ser traspassado para um filme ou uma série, ele precisa de algumas mudanças. Mas Rafa, por que precisam ter essas mudanças? E essas mudanças a gente chama ali de adaptações. Mas por que precisa acontecer? A resposta é muito simples. A vida real não é um filme ou uma série. Para você ter uma ideia, a produção audiovisual, quer seja de filme ou de série, ou até mesmo coloco aqui história em quadrinhos no meio, como eu trabalho com história em quadrinhos, ela tem um formato ou uma sequência de se apresentar a história, que é o famoso início, meio e fim, né? No início a gente tem a apresentação do universo, dos personagens, do mundo onde eles estão, como funcionam, a história, do porquê que ela acontece, o que eles vão fazer ao longo do caminho. Esse ali é mais ou menos o início da temporada de uma série ou de uma novela, ou o início ali de um filme. Depois você vai para o meio, que é o desenvolvimento, que também o pessoal chama, né? O início de primeiro ato e o meio ali de segundo ato. Geralmente tem alguns filmes ou séries que o meio é dividido em 2 atos também. Então o segundo e terceiro ato pode estar ali no meio também, dependendo da produção
mas o meio ele é o desenvolvimento disso, desenvolvimento do filme, desenvolvimento da série, desenvolvimento da novela, e o final muitas das vezes que é o terceiro ou quarto ato, dependendo ali do que você está contando de história, às vezes pode ser até o quinto ato, é chamado de clímax, né? Ou seja, a resolução ali da história, mas num ponto bem alto, bem cheio de emoções, bem tensos, bem ali mexendo com aquilo que você está pensando e está sentindo mesmo, até trazer a questão ali da resolução. Uma coisa que a gente precisa entender é que fatos históricos não tem isso. Geralmente o que seria o clímax em uma produção audiovisual pode acontecer em qualquer momento sem ser o final. Ou seja, a vida ela não é feita tipo assim, de uma questão que ela está terminando num clímax final, apoteótico, apocalíptico e tudo mais. Geralmente, pontos de clímax na nossa vida, eles não vão acontecer no final. E aí, quando você vai trazer isso para uma produção audiovisual, você tem que ter isso em mente. E na Bíblia tem um exemplo muito interessante disso, que é o exemplo de Moisés. Para você ter uma ideia, a história do pessoal, do povo hebreu, saindo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, que muitas das vezes a gente considera como algo cinematográfico, algo que é de clímax, acontece no início do livro de Êxodo. Só que logo depois disso você tem toda uma jornada do povo hebreu ao longo do deserto e finaliza a história de Moisés marcado por discursos e uma morte até mesmo tranquila. Aí eu pergunto, como que se adapta isso na tela? Porque se a gente for parar para pensar na nossa mente ali de produtor audiovisual ou de ocidental mesmo que acompanha as histórias, a gente vai olhar e vai ler ali a história ali do Pentateuco, inclusive com a abertura do Mar Vermelho, como tipo assim, cara, isso daqui parece final de filme e tudo mais, mas depois que passa a abertura, você tem toda uma história ainda para acompanhar, e uma história que talvez não vai ter um clímax tão grande como a abertura ali do Mar Vermelho. E aí eu pergunto, como que adapta isso? Isso mostra já uma diferença ali entre a questão de um fato histórico com, de fato, uma adaptação audiovisual. Porque se fosse, por exemplo, vamos pegar Supermanos, que é a minha história em quadrinhos aqui. Uma história em quadrinhos de super-herói precisa ter início, meio e fim trabalhado, a apresentação dos personagens, desenvolvimentos, até chegar ali no final. E o final é o clímax, né? Se fosse, por exemplo, colocar a abertura de um mar numa história como essa, você coloca em qual parte? No final. Mas aí quando você vai ler no livro de Êxodo, tá mais ou menos ali no começo. E aí, como é que adapta isso? Para isso existe uma coisa chamada costura de roteiro, que eu já falei um pouco aqui, acho que no primeiro vídeo, né, de The Chosen, as polêmicas da série de The Chosen, né, tá passando aqui no card para você dar uma olhada, né? Mas o que é a costura de roteiro? A costura de roteiro é um artifício usado para ligar histórias, introduzir personagens e explicar coisas que não são muito explícitas na obra original, na adaptação histórica, para que o espectador ou leitor ou qualquer quem seja esteja ali entendendo o que está acontecendo, né? Ou seja, a costura de roteiro, ela vai pegar algo que está na história e vai inserir alguma coisa ali para que quem está assistindo entenda, né? Igual por um exemplo. Às vezes você pega um fato histórico e determinada coisa aconteceu em determinado local. E aí uma outra coisa vai acontecer em outro determinado local e que faz parte, por exemplo, da história do mesmo povo, mas você não tem ali um fator primário ligando aquilo que está acontecendo. Então, a costura de roteiro, ela vai pegar, ela vai inserir algo, quer seja um personagem, quer seja uma história mais fictícia, para fazer essa ligação com essa outra parte aqui que vai acontecer. E isso pode até mesmo ser algumas outras coisas, como eu vou explicar aqui. Mas antes de passar para a explicação, eu preciso salientar para você que qualquer produção que adapta fatos históricos utilizam costuras de roteiro. Ou seja, a costura de roteiro ela não é só usada em produções bíblicas, mas são usadas em qualquer produção audiovisual que vai ali colocar um fator histórico ou vai representar um fator histórico, justamente por conta disso. E aí, na Bíblia, a costura de roteiro ela também vai ser utilizada. E aí que tem uma questão que daqui a pouco, mais um pouco no final do vídeo, eu vou falar quando que é enchimento de roteiro, enchimento de linguiça, quando não é, né? The Chosen enche linguiça, as novelas da Record enchem linguiça.
Mas para você entender isso, você precisa entender o que eu estou explicando aqui agora. A Bíblia, como ela é um documento histórico, o pessoal também vai acabar utilizando costura de roteiro, principalmente por 3 pontos. Primeiro ponto, fatos históricos, eu já expliquei lá no primeiro ponto, ele não tem aquela ordem de ter o início, meio e fim, um clímax. Geralmente algumas coisas estão acontecendo ali em determinados momentos, que está no meio do livro, está no meio da história de alguém, e não é como uma história normal que vai ser colocada no final, então a gente precisa adaptar isso. A segunda coisa que a gente precisa entender é a cronologia e os personagens. Dissecando um pouco, cronologia. Por que cronologia? Porque a cronologia bíblica ela é diferente. A organização que eles passam, muitas das vezes, tem a ver com o ensino e às vezes não tem a ver ali com a forma cronológica. A gente tem um exemplo do livro de Ezequiel, se não me engano, que é um livro onde a gente encontra profecias, mas as profecias não estão organizadas de forma cronológica, mas estão organizadas de acordo com o público na qual está sendo endereçadas, né? Com o público ali, o país que seja e tudo mais. Então você vê às vezes uma profecia acontecendo em Ezequiel em determinado momento, mas depois você vai ler outro capítulo, pode ser uma profecia que aconteceu antes. Se não me engano, eu tenho que averiguar essa informação. Isaías acho que também é um pouquinho assim. Eu acho que Isaías também é um pouquinho assim, mas eu vou averiguar a informação, depois eu trago em outros vídeos para você. Um outro exemplo que a gente tem é a Torre de Babel. Em Gênesis 11 a gente tem a Torre de Babel que explica como que teve, né, aí a divisão das línguas. Mas em Gênesis 10 você já tem ali explicando como que separou cada tribo daquela época ali e suas genealogias, mas coloca no texto falando que cada um já tinha sua língua. Mas por que em Gênesis 10 está apresentando que cada um tinha a sua língua, mas em Gênesis 11, quando chega na Torre de Babel, começa a contar a história de como isso aconteceu? É um erro bíblico ali? Não. É porque, na verdade, o judeu, muitas das vezes, o autor do livro, né, na época ali do Antigo Testamento, ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado em apresentar uma cronologia que vai passar uma mensagem. Então, às vezes, por um exemplo, igual no livro de Gênesis, ele fala primeiro que cada lugar foi separado com a sua língua, mas depois, no Gênesis 11, eles vão explicar como isso aconteceu. A mesma coisa ali em Ezequiel, a cronologia para passar uma mensagem. E aí, quando a gente vai para nossa parte ali, que é a nossa parte mais ocidental da parada e da coisa, a gente quer que as coisas sejam explicadas de acordo com a ordem cronológica que aconteceu, até por conta das narrativas das nossas histórias também. E aí a gente tem uma terceiro ponto, na verdade, que é a questão dos personagens. Personagens que não estão na história, mas são invisíveis, que estão na história. Personagens que estão na história, mas são invisíveis para nós. Ou seja, existem personagens que estão na Bíblia, mas eles não são identificados. Um exemplo que a gente tem é a esposa de Caim. Com quem Caim casou? A Bíblia só fala que Caim casou. Um outro exemplo é a mulher de Pedro. A mulher de Pedro, ela aparece na Bíblia, né? A gente tem ali a passagem na qual Jesus cura a sogra de Pedro. Por ali a gente sabe que Jesus curou a sogra de Pedro. Logo, Pedro tem uma mulher. E em contrapartida também, a gente tem um outro versículo que, se não me engano, está lá em Coríntios. Eu vou colocar na descrição aqui, na qual a gente vê Paulo mencionando Pedro como uma pessoa casada e os demais apóstolos também como pessoas casadas. Se você quiser, tá passando aqui no card e você confere na sua casa depois. Logo, são pessoas que estão na história, são faladas na história, mas em contrapartida a gente não sabe quem que é, né? Um outro exemplo é o próprio livro de Atos, onde aparece, acho que se não me engano, o sobrinho ou a sobrinha de Paulo. Mas quem que é a irmã de Paulo? Entendeu? A gente fica sabendo que Paulo tem irmão ou irmão ali no livro de Atos, porque fala do sobrinho ou da sobrinha, entendeu? Então, uma das coisas que acabam acontecendo é que esses personagens, eles estão na história, mas estão invisíveis no sentido da gente não saber quem que é. Logo, quando você vai fazer uma adaptação bíblica, você precisa mostrar esses personagens e talvez dar nome a esses personagens para que o espectador que nunca acessou a história
porque a gente precisa entender que tem gente que está assistindo ali a produção de vídeo audiovisual, mas nunca leu a Bíblia, ela entenda uma outra questão, personagens que aparecem do nada. Um exemplo é o rei Davi, que aparece o profeta Gad, né, ou Gad, que ele começa a profetizar para o Davi, mas até então ele não tinha aparecido, e ele aparece ali na história. Então uma das coisas que a gente precisa entender é que a Bíblia ela vai ter um pouco disso, personagens que estão na história, mas que não são identificados, personagens que aparecem do nada. E aí como é que você vai adaptar isso para uma produção audiovisual, para um quadrinho e tudo mais? Porque se você colocar um personagem aparecendo do nada, vai ser considerado fuga de roteiro. Se você colocar uma coisa fora de cronologia, vai ser considerado fuga de roteiro, um erro aí na história, sua história vai ser criticada e talvez as pessoas que vão estar assistindo não vão entender, porque a linguagem é diferente. E é aí que entra a costura de roteiro. A costura de roteiro ela precisa acontecer para servir a história e para fazer com que as pessoas entendam a história da melhor maneira possível, para que eu consiga então adaptar de maneira fiel ali o que está escrito no texto bíblico. Mas quando que é de fato enchimento de roteiro? Quando a costura de roteiro assume o papel principal da história, superando a importância da mesma. Se isso acontece, é enchimento de linguiça. Então, por um exemplo, se há uma costura de roteiro, mas a costura de roteiro ela serve o fato histórico, tá certo, tá ok, é isso mesmo, e isso é uma coisa que serve ali o fator principal da história. Agora, se ela toma muito espaço a ponto de se tornar a história principal, aí é um enchimento de linguiça, e não só um enchimento de linguiça, é algo que atrapalha a adaptação do fator histórico. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando a costura de roteiro ela é bem feita, ela serve à história. Um exemplo que eu dei foi no vídeo passado, que eu falei da 4ª temporada de The Chosen, né? Eu fiz uma crítica aqui dos 2 primeiros episódios, na qual eu falo de Ramá e Tomé, que é uma boa, né, costura de roteiro, porque acaba adaptando ali a questão do quem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, né? E aí vem aquele texto que fala quem quiser me seguir, negue a sua cruz e pegue a sua cruz. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, né? E aí tem uma questão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí, tá certo. Agora eu acertei. E aí o que acontece? É que a melhor coisa é de você adaptar algo, ao invés de você ser falando, é você ser mostrando. E Ramá e Tomé, ele acaba mostrando isso, porque é uma costura de roteiro que adapta esse texto, mas de uma forma que a gente consegue ver em 2 personagens, né? E aí tem uma questão que eu gostaria de falar. A novela da Record, ou as novelas da Record, tem costura de roteiro, mas uma das críticas que eu faço à novela da Record é que elas exageram um pouco. As novelas da Record, elas adaptam muito bem alguns textos bíblicos, e eu vou ser até bem sincero, alguns eles conseguem se sair muito melhor que The Chosen. Você pega algumas passagens ali da novela de Jesus, e não só da novela de Jesus, da novela, por exemplo, Gênesis. Gente, o capítulo que Abraão vai sacrificar seu filho é espetacular. O capítulo que o Senhor, né, ali, aí eles colocam Jesus aparecendo, vai visitar Abraão, é maravilhoso também. Então, quando eles pegam ali para adaptar só aquilo que está escrito na Bíblia, eles acertam em cheio. As próprias batalhas de Davi e Golias, tanto nas 2 séries, são muito boas, né? A série de Esther, e depois eu vou gravar um vídeo aqui só sobre as novelas da Record. Mas muitas das vezes eles acabam exagerando, porque parece que eles querem pegar a novela ali, mostrar a questão bíblica, mas parece que eles também querem ao mesmo tempo fazer novela com clichês mais antigos do mundo de novela. Isso é até ruim atualmente, porque eu vejo uma geração que está começando a ficar cansada com clichê de novela, principalmente aqui no Brasil. O pessoal está começando a consumir mais série, mas eles acabam fazendo isso. Então a costura de roteiro ela acaba pegando a maior parte do roteiro, isso traz um cansaço e traz uma crítica. Inclusive, eu quero falar com você que a gente tem aqui no nosso canal uma playlist completa sobre as novelas da Record, né? A gente fez da novela Gênesis, a gente fez da novela de Reis, não sei se tem outra novela, eu acho que deve ter, mas se você assiste essa novela, vai lá e dá uma conferida. Uma das coisas que a gente mais criticou foi a questão aí das costuras de roteiro, porque de fato foi exagerado,
né? Mas a gente elogiou muita coisa também. Então confere lá. E por falar nessa questão de adaptação de história e falar um pouco sobre a novela da Record, né? E não só isso, eu queria falar com você também que tá acontecendo aí com o canal Comics Review Comics, fala sobre quadrinhos, mas também fala sobre review, com o intuito de falar aí sobre produções bíblicas. Eu quero falar com você sobre uma parceria com a Série Games e Comics GR aqui do nosso canal, na qual eu quero anunciar para vocês que eles estão trabalhando num jogo bíblico, num épico bíblico que vai contar aí a história de Josué. Josué é o líder que vai assumir a liderança de Israel para conquistar a terra prometida logo após a morte de Moisés. E imagina você viver essa experiência jogando na pele do Josué e ajudando o povo de Deus a conquistar aí a terra prometida. É esse que é o plot do jogo Josué, né? Overcome Fear, a saga de Josué. E por isso eu quero convidar você a dar uma conhecida nesse projeto sensacional que ainda está no financiamento coletivo do Cartaz, mas que promete muito. E você que gosta de jogar, ou você que é um pai que está assistindo esse vídeo e acha que não tem produções bacanas para os seus filhos, seus jovens, seus adolescentes, está na hora de você investir nesses projetos. Por isso eu convido você a clicar no link aqui embaixo, dar uma olhada e ajudar. Tem várias partes lá que você pode ajudar, e não só isso, receber prêmios por essa ajuda, como uma que você pode até mesmo aparecer no jogo. Dá uma olhada, o link está ali na descrição, e é um jogo que vale a pena investir. E eu termino dizendo que a gente precisa de produções audiovisual cristãs, mas a gente precisa também de maturidade para lidar com isso. E uma maturidade é entender que toda história que adapta um fato histórico terá costura de roteiros, quer seja bíblica ou não. A questão que a gente precisa avaliar é o quanto ela serve à história ou o quanto ela supera a história. Se serve à história, tá ok. Se supera a história, é digno de crítica. Agora, não quer dizer que tenha costura de roteiros em uma história, é que o pessoal tá querendo desviar a gente, é que o pessoal tá querendo passar heresia ou qualquer outra coisa, né? A gente precisa ter equilíbrio e entender que muita coisa às vezes que eles colocam ali é para fazer com que pessoas que não têm contato com a Bíblia entendam. Um exemplo: como que o Império Romano ele oprimia as pessoas? Então isso vai precisar ser mostrado quando você for falar aí de Jesus. Mas uma coisa que eu quero lembrar é que nenhuma série, filme, história em quadrinhos substitui a Bíblia. Então, por mais que a gente precise de histórias que contem aí as coisas da Bíblia, inclusive para a nossa geração, lembre-se sempre de ler e de estudar a Bíblia. E você, o que você acha sobre esse assunto? Você acha que as histórias têm muita enchimento de linguiça, ou você conseguiu entender aí que é um artifício chamado costura de roteiro, né? Uma coisa que eu quero lembrar você também é de ler as nossas histórias em quadrinhos, Supermanos, link está aqui na descrição. Eu vou reimprimir ainda a versão física, mas enquanto não está na versão física, leia lá na Amazon. Também quero convidar você a ler a Warrior, que é a nossa história em quadrinhos, que fala se existissem, né, super-heroínas cristãs aí, como é que elas seriam. E aí a gente bate um papo sobre essa questão da mulher cristã, uma mulher que tem que se provar aí num mundo que fala que a mulher tem que ser assim, tem que ser assado. Mas será que, afinal de contas, como que ela deve ser, né? Aí a gente vai bater um papo ali de acordo com a Bíblia. Dá uma olhada, é muito legal a história da Warrior, né? E tem uma pregação sobre o Evangelho sensacional nessa história. Lê lá, você vai gostar e apresenta para as pessoas também. E eu quero convidar você a deixar seu like. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não deixe de comentar e compartilhar para outras pessoas. E tá passando aqui na tela outros vídeos também, vídeos sobre a The Chosen, sobre as novelas da Record e também sobre quadrinhos cristãos para você que quer acompanhar aí. Assiste e veja mais vídeos do nosso canal. No mais, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima.